Bom, gente, naquela história de criação de bebê, de criança e de desenhos, ontem nós estávamos vendo um artista chamado Youssef Zamani. Zamani, aqui, ó. Youssef Zamani. Esse daqui. Nós vimos a, a biografia dele até o último lugar que ele estava trabalhando. E hoje nós vamos trabalhar com John Pico. Mas antes, deixa eu desenhar mais um desenho do Youssef Zamani. Aqui vai. Ele estuda estruturas, meio parecido com estruturas Disney. Aqui está a cabeça. Ele usa toda a parte de simetria e proporção semelhante a de desenhos de outras pessoas. Ele faz uma separação no olho um pouco maior que o normal, deixando o olho um pouco mais redondo. Ele não, apesar de colocar o nariz aqui aproximadamente no meio e fazer esse traço redondo, assim, diferenciando um pouco dos traços dos animes, porque ele não faz anime, né? Ele deixa a boca mais próxima do queixo, desse jeito assim. A outra coisa que ele faz, às vezes, é a orelha de abano. Então nós estamos falando de Youssef Zamani. Zamani. Aí nós temos aquele pescoço fininho. A estrutura de cabelo tem toda aquela estrutura que nós vamos estudar futuramente. Desenvolveu um traço cartoon bem interessante para fazer essas crianças. Lembrando que essa técnica desenvolveu no período de 2011 até 2015. Nós vamos fazer isso daqui com, vamos ver, 2,5 cabeças? Boa. Uma, duas, não, 3 cabeças. O pé dele é um pé meio caricato. Pode ser um pé grande, desse jeito, ó, meio estreito. Lembrando os pés Disney. Obrigado por publicar. Valeu. Sendo aqui o polegar. 1, 2, 3, 4. E aí está a contagem. Ó, polegar, que é o principal, que vocês dão um cuidado maior. Nós vamos ter uma aula só de pés futuramente. Na parte final de anatomia. Quando a gente depois rever pés e pernas. Ele se preocupa com os detalhes da roupa. As mãos também são super cartunescas, então aqui está o braço com o ombro caído, né? Ó, meio redondinho. Mãos cartunescas. Interessante. Então, John Ripa é um cartunista nesses desenhos aqui. Vamos agora ver como trabalha o John Ripa, não, desculpa, Youssef Zaman. É meio cartunesco. Tá. Bom, John Ripa, que eu estou mencionando agora, é uma outra pessoa que trabalhou no filme do Tarzan. Não é esse cara aqui. É um outro para trabalhar com um outro estilo de desenho, que nós vamos trabalhar agora. E ele trabalhou na Disney. Então, na própria Disney, quando ele fala estilo Disney, tem vários estilos. Então, no filme do Tarzan, o John Ripa atuou como supervisor de animação. Especialmente para personagens do bebê Tarzan e o Tarzan criança, com 7 anos. Isso significa que ele foi o principal... foi o principal... Como dizer? Peraí. Ele foi o principal desenvolvedor, a gente vai dizer. Porque tem um monte de gente que trabalhou junto, porque é uma estrutura, tá? Então, ele foi acreditado como responsável. Responsável é bom. Por dar vida ao bebê Tarzan até a criança do Tarzan com 7 anos. Que tornou uma animação mais autêntica. Então, ele é responsável por definir a aparência, as expressões e o movimento dos personagens. E a gente vai ver esses estudos também que a gente fez. Ok? O que mais a gente pode falar do cara?
Bom, ele é um dos animadores famosos que fez o processo do Tarzan. Eu gosto demais dele, e eu acrescentei ele no livro, pelo seguinte. Espera aí, deixa eu pegar uma coisa aqui. Virei ali. Ó. Porque ele é um dos profissionais que a gente estuda, o desenvolvimento, a gente estuda como ele trabalhou, porque é curioso e é interessante. Sei que vocês já gostam de coisas que são dos japoneses, mas alguns brasileiros tiveram chance de entrar no mercado japonês. E é legal isso. Mas nós estamos no mundo ocidental, então o contato de vocês com o mundo ocidental é muito maior, mesmo que vocês gostem de mangá. E vocês podem elaborar estilos meio de anime, meio de vocês, e podem trabalhar nesse espaço. Então, veja isso daqui. Vamos ver se esse blogspot está funcionando. Só um pouquinho. Quero ver. O nome do blogspot que eu coloquei o endereço aqui é Live Lily. Live Lily. Escrevi errado. Não, Live Lily. Isso. Live Lily. Ponto. Escrevi certo. É esse endereço que eu estou copiando. blogspot.com barra. Vamos ver qual página que está. Está em 2010. 2010 barra outubro barra Tarzan traço Little traço Tarzan de novo. Tarzan não, Tarzan. Deixa eu escrever alguma coisa errada. Até agora não. Beleza? Ponto HTML. Tomara que dê certo. Lá vai. Deu certo. Olha a referência que vocês têm. Com 7 anos também. Certo? Então aqui tem uma biblioteca do Tarzan. Então vamos fazer alguns estudos com ele. Primeiro, a cabeça. Veja, como no Zaman, podemos trabalhar com a cabeça redonda. Perfeito. E depois? Lembra que uma vez eu falei que o bebê tem menos queixo, então eu coloco o queixo aqui já na bola. Viram? Aqui, ó. E depois? Eu faço um corte aqui, ó, um pouco abaixo do meio. Olha o formato que formou. Vamos aumentar um pouco a bochecha. Beleza. Aumentei a bochecha. E agora? O olho. E bem afastado, o outro olho. E lembra? Zaman. Quando Zaman trabalha. Do mesmo jeito. Tem algumas pessoas que querem ser convidadas? Vamos lá. Aqui está o olho. E como um bebê, ele faz vesgo. Olha como ficou. A distância disso daqui podem colocar 2 olhos. 2 olhos é o suficiente. Tá, se eu colocasse vários olhos aqui, ó, 2, 3, 4, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 olhos de proporção. Então, esse olho está um pouquinho para cá do meio e eu deixei a distância de 2 olhos. A cabeça é enorme, ó. Tá aqui a careca básica. E aqui está o cabelinho. Nesse espaço enorme, mais ou menos aqui quase no meio, está a sobrancelha da expressão. Deixamos a parte dos cílios mais forte em cima, como eu sempre estava falando, e nós temos uma linha de simetria. Essa linha de simetria ficou menor de um lado, maior do outro lado. E na altura do olho, que nós vamos trabalhar o nariz, fazendo ó, narizinho arrebitado, com esse traço, e embaixo, 2 tracinhos assim. E depois, a boca. Só que eu descobri que eu tenho que deixar o queixo um pouco mais levantado. Que lembra a ideia? Menos queixo. Isto, ó, menos queixo. Assim. E olha o que nós temos. Um bebê. Cabeção. Certo? E
o corpo dele. Veja, ele tem pouco ombro, a caixa torácica está aqui, aqui está. Tá, a distância que nós temos daqui até aqui é de uma cabeça. Então é aqui que nós vamos fazer a fralda. E olha, é a barriga um pouco mais inchadinha, assim, ó. É esse S, que uma vez eu falei, treine o S, assim, ó. Treine esse S. Esse S é importante treinar. Ao corpo, o umbigo. A simetria, para não nos perdermos, né? Aqui nós temos o latissimus dorsi, isso daqui é o peitorabilis, que vai para lá. E nós podemos colocar o ombro aqui, ó. E o braço? Bem pequenininho, meio gordinho. E uma coisa meio Popeye, quando eu falei lá do Zamandi, né? Que ele deixa um pouco mais estreito no início, quando é mais um bebê e aumenta. Então a gente aumenta aqui, como acontece no Popeye, ó, meio gordinho assim. E a mão? A mão é legal. Bolinha, uma bolinha maior, e tenta fazer o dedo. A gente vai fazer vários, tá? Vários. Ó, olha o dedo. O outro dedo. E o último dedinho. Viram? É difícil? É complicadinho mesmo. Ó, braço. Lembre-se que isso aqui é separado disso daqui. Então, olha, esta parte aqui é o antebraço, é o onde que tem o número, né? É separado dessa parte do braço aqui. Então, essa parte eu vou fazer redondo que está indo de frente. Assim, ó, de frente. Sendo que essa espessura é igual a essa espessura aqui, mas ele reduz assim, porque aqui é o encaixe da mão. Isso aqui é importante. Por que estamos estudando os estudos do John Ripa e a criação dele e de sua equipe? Porque, ó, esqueci da curva. Vocês não vão fazer apenas o tipo de desenho que vocês gostam. Não vão fazer corpos parecidos com os corpos de vocês. Não vão fazer roupas do estilo que vocês gostam. Não vão desenhar só mulheres altas, homens musculosos. Às vezes vocês vão ter que desenhar bebês. Então é interessante a gente saber algumas coisas sobre isso daí e pesquisar além. O incentivo é vá além. Pesquisem autores. E aprendam. Vão pesquisar e aprendam. Então, essa história do braço, isso daqui, quando o John Ripa estava trabalhando a mão, ele fazia estudos separados da mão. Olha a mão de frente. Aqui vai ter um dedo, aqui vai ter outro dedo, aqui vai ter outro dedo, aqui vai ter outro dedo. Como que eu vou trabalhar? Veja o feijão. Olha o feijão. Em cada uma dessas bolinhas eu faço um feijão. Fiz 4 bolinhas e fiz o feijão. E desse lado aqui, ó, eu posso fazer o polegar. Bem fofinho. É um estudo. O braço. Eu vou estudar esse braço aqui. Só que eu quero fazer reto aqui. Assim, ó. Traço desse jeito. Aí eu ponho a ponta do dedo, meio arredondado. Assim, ó. Posso fazer esse aqui redondinho, deixa eu colocar o braço mais para trás. Olha como está o dedo. E a mão gordinha. Com um monte deste aspecto que vocês vão ter que treinar. Isso daqui. Isso daqui, como eu falei uma certa vez, é o treino. Chamei até de feijãozinho. Quando está de lado, é assim que vai ser, né? E aqui ó, a mão e o braço. Ah, e o polegar? Vamos pôr bem aqui, ó. Aí está o polegar. E depois? Vamos fazer ele sorrindo, olhando para cima. Cabeça, tá aqui. Ah, esta bochecha aqui, ó. Isto e isto aqui.
Olha como é grandão, né? Se ele está olhando para o lado, a bochecha vem para cá. E a outra? Vem para cá. Olha que legal. Parece um leão marinho, não parece? Bem aqui, ó, eu faço esse traço aqui. E agora eu aproveito esse movimento para isso. Assim. Viram? Bochecha 1, bochecha 2. Olá, mendigo Iô. Como é que você tá? Bochecha 1, bochecha 2 e o traço. E depois? O olho. Vamos fazer o olho fechado. E o nariz. Salve! Antes de fazer o nariz, é legal a gente trabalhar com a simetria, né? Aqui está a simetria. Eu disse que o nariz ficava meio próximo do olho, agora fica mais próximo do olho. Então ele está olhando para cima. Lembra do John Ripa? Ele trabalha com essas voltas aqui, aqui, né? Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Tá ali, ó, leãozinho marinho. Mas aqui está a boca. Aqui é o centro. Aí. Só que ele está sorrindo. Então esta curva aqui, ó. E depois, olha o sorriso, ó. Olha essa puxada para cá. Então isso daqui é aquele S, porque aqui tem a elipse e aqui está sorrindo, né? E aqui, eu puxo a pele, porque ele está de lado. Veja como ficou. Daí vocês têm a língua. Boa noite, Roberto Pereira. Seja bem-vindo. Aqui está. E aqui está a garganta ali, a boca lá interna. E essa daqui eu vou fazer um monte de linhas assim. Viu como funcionou? E o queixinho? Na linha de simetria, um pouquinho para cá. Aqui está o queixinho, a bolinha. Veja, está funcionando. Não deixei na metade, um pouco maior e um pouco menor. Por quê? Porque ele está virando para cima. 3/4 olhando para cima, aqui aumenta e aqui diminui. Não fica mais na posição anterior. Então, aqui está o queixinho dele. E a orelha? Quando isso aqui está para cá, ó, lembra da ideia da esfera? A ideia da esfera está aqui. A orelha está bem aqui. O gancho que a gente trabalhou, né? E aquela voltinha. Tá aí. E vamos colocar a carequinha básica de novo. Só que aqui vai ficar bem pertinho o cabelo. E funcionou de novo. Olha o bebezinho. Funcionou, não? E o corpo? Eu coloquei a cabeça mais ou menos nesse tamanho, né? Nós podíamos colocar mais esticado. Vou virar para cá, ó. Estiquei. Então eu vou virar a cabeça para cá, para caber. Assim. Vou dar mais expressão. Aí, eu posso pensar o seguinte. Aqui está a caixa torácica. E é bem aqui que está a fralda. Ó, a ideia do calção, né? A fralda. E o puxão aqui. Olha quantos traços de elaboração. O maior foi para ver a cabeça e o menor foi para definir o corpo. Olha como ficou o corpo. Bem assim. E o pescoço? Posso puxar, ele está esticando para o lado. Assim. E depois? Depois, nós temos o peitoral, que é bem alto aqui, ó. Esticado, tá esticado, né? Esticado. Lembra da história do esticado? Eu comentei sobre o peitoral minor que acompanha o braço? Ó, esticadão porque está acompanhando o braço. Assim. Então, se aqui vai ter o braço, essa parte vai estar bem aqui, ó. Então, vai esconder a orelha. E lembra disso daqui que eu acabei de fazer? Enorme, ó, grande. E a mão dele pode estar para cá. Ó a mão, pequenininha. Esboço. Esboço é muito bacana. Obrigado, mendigo. Yo, bem fofo mesmo, bebê. Aqui. E olha, o estudo da mão. Polegar, viu? Polegar. A mão. Olha como eu apaguei o braço, eu não me preocupo, eu estudo a mão. O dedo, que é bem cartoon, ó. Bem cartoon, tá vendo? Ó, bem grandão. Eu fiz o dedo assim, né? Certo? O outro dedo. Mais um dedo fechado e o minguinho aqui. Olha só, fazer o bumbumzinho aqui da mão. E aí está. A mão para cima. Aqui eu faço maior. Vamos deixar maior aqui. Assim, ó. Que é o estilo do bebê Tarzan. É um estilo muito bacana. E esse daqui, ó, é a parte de trás. A gente soldou reto. Né? Aí. Daí aqui está subindo. A orelha está aqui. A roupa está aqui. E o outro braço. Vamos fazer esse daqui, ó.
mão, polegar, dorso da mão, a outra mão, terceiro dedo e quarto. E essa volta, que é esse tamanho visto de frente, de forma assim, né? Ó, isso daqui visto de frente. Aí está. E depois o braço, ó, peitorábilis puxando para o braço e o deltoide. E são vários estudos, e vários estudos, e vários estudos, e vários estudos que nós vamos fazer. Quero trabalhar a mão melhor assim. Ó, mãozinha. Dessa parte de trás, isso é bem importante. É assim, ó. Deixa eu fazer as voltinhas. Dedo número 1, dedo número 2, dedo número 3, dedo número 4, tá? Atrás, aqui, ó. Aqui atrás, dedo 5. Lembra-se, se a gente colocar o pulso aqui, ó. Ó, a mão grandona. Olha isso daqui. Veja bem isso daqui que tem que ver. Como ele trabalha desse jeito. Deixa eu tirar a propaganda aqui. Pronto. Ninguém precisa estar propaganda agora. Não estou sendo pago, né? Olha isso daqui. O que a gente faz? Aqui vai ter essa apagada, estou dando com essa borracha, o limpa-tipos é muito mais eficiente. Então, aqui nós temos o polegar saindo dessa bolinha, ó, polegar. Olha, bem fácil, bem cartoon. Aqui, levantamos isso daqui, ó, nessa bolinha sai um dedo, ó, sai um dedo. O outro dedo, olha que fofinho, bem gordinho. E esse dedo vai para frente, assim. Como assim? Assim está o dedo, e quando esse dedo vira, ele vira assim. Ok? E aqui é o dedo mínimo. Ah, dá para deixar assim, dá para deixar com uma bolinha. Pronto. Daí eu apago essas bolinhas guias, e aqui está a mão. Posso fazer uma dobra da mão, que é aquela dobra, né? Tipo essa dobra aqui. E está feito. E depois? Eu vou apagar essa parte de baixo e eu vou ligar isso daqui no braço. Se tem um braço, obviamente aqui está o ombro. Se aqui está o ombro, obviamente o outro ombro está aqui. Se o outro ombro está aqui, a gente pode botar um outro braço aqui. E a gente pode botar o outro braço aqui, ó. O estudo de cilindro. Aqui está o outro braço. Viram? Só que aqui é gordinho. Então a gente deixa mais gordinho, assim, ó. Aí está gordinho. Aí é só apagar todos esses estudos aqui. E estamos prontos para fazer a outra mão. Aqui está. Bolinha. Viram? E ó, vou pôr o dedo mínimo aqui, o dedo médio aqui, o dedo maior aqui, o indicador aqui. E aqui atrás fica o polegar. Certo? Ó. Perfeito? Então vamos apagar isso daqui. E novamente, nós temos o dedo fofinho. Bom, continuando. Aqui está o indicador. Aqui está o polegar. Ó, tudo meio orgânico, meio redondo. Esse dedo eu posso colocar para cá. Aquele estudo, assim. Esse dedo eu posso colocar de frente. E aqui o dedo mínimo. Ó como ficou. Resolveu. Parece fácil, mas não é. Não é fácil. Não é porque parecendo fácil, não é, é fácil. Aqui, ó, está o corpo, né? Aqui é o tórax, aqui é a caixa torácica. Ó, a caixa torácica, mesma coisa. Aqui, ó, a parte da escápula que empurra para cá, assim, não é? Isso aí. Aqui puxa assim, que puxa o braço em direção à clavícula, certo? Desse lado, mesma coisa. A barriguinha, ó, se aqui está a caixa torácica, aqui está a barriguinha. Vou apagar isso daqui e deixar só umas marcas. Aqui está o peitorábilis puxando. A aula de ontem, Rafael XL, a gente viu o Youssef Zamami. Então eu estava falando sobre o estilo mais cartoon, os dedos e as mãos. Hoje nós estamos vendo John Ripa, que trabalhou no bebê Tarzan. É isso aí. E tem um site que você pode encontrar vários desenhos para treinar do Zamami, que é esse aqui, ó. Volta. Esse aqui. Você virou. É do Blogspot. Depois você vai poder ver com calma esse endereço
no YouTube, tá? Então, nesse endereço que está escrito aqui, você encontra os esboços do Zamani, que é do bebê Tarzan. Ó, tem um monte de esboços para treinar. Aí é só clicar e ele amplia. Ó, tem outras posições. Ele chorando, ele de pé. Tá com um pouco de definição, porque na época não tinha muita definição quando digitalizava, né? Mas tem o suficiente para fazer o trabalho bem feito. Para vocês pegarem e treinarem isso daqui que eu estou treinando aqui. Ah, tá. O print, né? Vai até no YouTube depois, mas é legal o print. Tem razão. Peraí. Volta. Tá feito? Acho que tá. Vamos desligar para economizar a bateria daquele celular. Ou dispõe aí. Aí já para treinar mais esse tipo de desenho. É um artista fabuloso também. E é bom vocês fazerem essas coleções de artistas que vocês gostam. Bom, ó, o que eu estava falando, que esse é o tamanho da cabeça. Vamos dizer, do umbigo dele até aqui o final do corpo, é o tamanho da cabeça. Esse tamanho eu vou colocar aqui. E é um cabeção. Tipo, cabeção. Vamos lá, cabeção. Tá aqui o cabeção. Esse cara é um cabeção. Vou colocar mais pra cá. Olha, são vários traços até eu achar o que eu goste. Então, isso daqui que é esboço, croquis, sketch, bochechão. Bochechão. Não vai aparecer aqui, mas aqui é o outro bochechão. Linha de simetria. E a boca. Não, olha só. Primeiro, vou colocar um pouquinho para cima com isso aqui que ele está virando. Aí, olha. Vou fazer um olho aqui e o outro olho aqui. 4 olhos. Então, ele tem a distância de um olho até o outro olho de 2 olhos. Entenderam? Bolinha, 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 bolinha. Aqui é o canto. A curva, ó, a cabeça. A bochecha. E já surgiu, né? Apago as 2 bolinhas do meio, que era só para me orientar o tamanho. Só enfraqueço aqui. Então, um olho está aqui. E o outro olho está aqui. Meio vesgo. Faço essa volta, linha de simetria. Aquele narizinho em V. E aqui está o nariz. E depois? Esta linha do olho vai me definir a direção da boca. Deixa pouco espaço. Levanta em direção ao nariz. Olha o S aqui. Aqui desce. Desse jeito. Aqui você pode fazer uma viradinha. Simetria. O queixo tá aqui, ó. Bem dentro da bolinha, né? Tá aqui o queixo. Simetria. Essa simetria é para não me perder. Porque eu posso me perder com a localização das coisas, né? E eu não quero me perder, ó. Simetria. Então, é aqui que eu vou dar a parte de baixo da boca, a voltinha. Então, isso daqui vai subir e encurvar para cá. E do outro lado, uma curva. Uma voltinha e uma curva suave. Olha como funciona. Aí tá. Aí vamos pôr a língua. E o fundo da boca. E a sombra. Bocarra. Sem dentinho nenhum, né? Vamos fazer a cabeça meio reta. Isso é importante. Ó, lembra da fronte ali, e do frontal, né? E da têmpora meio reto. Linha de simetria para fazer o cabelinho bem certinho onde tem que ser. E a orelha desce, vira, vai estar aqui. Vocês veem sempre com raio-x, como se não tivesse cabeça, braço. Professor, eu tenho uma pessoa que pergunta bem. Pergunta bem significativa para fazer para o senhor sobre o desenho. Oi, Berê, como é que você está? Manda ver. Se eu souber responder, eu não respondo. Se eu não souber, eu pesquiso. Pesquiso com você. E aí está. Apago aqui, e vou ajeitando. E pronto. Quando você quiser fazer a pergunta, pode fazer. Vamos tentar uma outra posição? Vamos fazer o corpo inteiro? Tá. Olha, sempre, mas sempre mesmo, a proporção vai contar. Como esse bebê é quase que realista, está entre o realista e o tibi, ele vai ter
uma cabeça. Estou aumentando a cabeça porque é 2,5 cabeças. Quem que falou comigo agora? Ana. Oi, Ana. Estou. Mas olha, deixa eu contar para você. Vamos rever o que a gente faz. Estou dando aula todos os dias. Então, desde o dia 1º de janeiro, que foi a aula número 0, onde eu mostrei o lápis, traços e outras coisas. E daí eu ensinei traço, curva, elipse, inclinação, simetria, proporção de rosto, vessalumes, cabeça e perfil, nariz e boca, orelhas, olhos, mangá, cabeça inclinada, blá blá blá, e proporção bebê, clamp, esqueleto, corpo feminino, masculino. E as 2 últimas aulas que eu dei foram sobre plus size. A partir de segunda-feira, a gente começou a fazer criança, com criança Zamani, que é o estilo Zamani, que é o Youssef Zamani. E hoje eu estou fazendo o bebê Tarzan, que é o estilo do John Ripa. E por que eu faço isso? Porque o que nós estamos aprendendo são vários estilos, sabe, Ana? São vários estilos. Quanto mais estilos a gente aprender, melhor a gente fica. Então a gente vê várias técnicas. Sim, esse é o estilo desenho Disney. O Zamani não. Agora é Disney. Então a gente vê muitos estilos. Anime, mangá, realista, super-heróis, muitos. A gente vai ver caricatura futuramente. Todas as nossas aulas são para formar concept artistas. Sim, vai estar salva no YouTube, Kaique. Vai estar. Então, hoje, nós estamos vendo só o John Ripa. Esse cara aqui, ó, os estudos que ele fez, os sketches. Amanhã, nós vamos fazer troncos. E a gente vai fazendo várias aulas. Quem é novo aqui, ó, estudando anatomia, crânios. Vamos voltar a Disney um momento aqui, né? Ou a Pixar. Vamos ver a expressão anime, vamos ver a expressão com fotos. Eu percebo que para terminarmos de ver sua playlist de conceito demoraria 1 ano, porém, exatamente, porque durante 1 ano eu vou dando aula. Então já faz 40 dias que eu estou dando aula. Falta 200 dias para terminar esse daqui, ou mais. Porque a gente vai ver moda, armaduras, plantas, insetos, cavalos, leões, dinossauros, perspectiva, vamos ver reflexo. As lives são às 8 horas, as lives aqui no TikTok e no YouTube, tá no meu canal. Você entra aqui no TikTok e você vai ver um link que vai lá no YouTube. Perspectiva isométrica, jogos, desenho mecânico, motos, carros, mapas, armas futuristas. Vamos conhecer um outro artista, o estilo dele, que é o Jean Giraud. Vamos ver muitos estilos. Sim, eu criei para essa aula, Ana. Então esse livro eu criei para dar esta aula durante o ano inteiro, assim, ó. O King Han, a gente vai ver o estilo de King Han, vamos ver o estilo da Miho Hirano, vamos ver Alphonse Mucha e a Elisabeth Sonré, vamos ver também Gustave Doré, vamos ver composição de forma, letterings, muita coisa sobre isso, caligrafia também, designers, vamos ver teoria da cor. Preciso fazer a revisão de 3 meses, o que você recomendaria? Verê, para quem quer começar, se uma pessoa já souber desenhar e precisa fazer uma revisada de 3 meses, o que você recomendaria? Você percebe que meu curso é para gente avançada também? Ou não? Muita coisa aqui, o básico vai ter que treinar mais. Mas isso daqui, para conseguir fazer isso daqui, tem que ser o avançado. Então, a pessoa para conseguir fazer, vai ter que fazer aquele exercício de traço. Porque senão, esses traços aqui vão ficar tudo cabeludo, né? Tudo cabeludo. Tem que ver noção de esfera e de cilindros. Então eu sou uma ótima revisão de 3 meses para quem já sabe desenhar e para ir além do que não sabe ainda. Porque eu vou dar projeto, designer, perspectiva curva, numa aula que poucas pessoas viram. O tipo de curva que eu vou dar, porque eu ajudo a pensar fisicamente, matematicamente. Certo? Porque é física ótica e matemática. Então eu vejo um outro caminho. Por isso, Berê, você quer estar falando de pessoas mais avançadas? Tira print desse aqui e tenta fazer para você ver. Se você conseguir fazer facilmente esses cubos, você é super avançado. Se você tiver dificuldade, você é avançado. Se você não conseguir, você é básico ainda. Porque tem que pegar toda essa base aqui primeiro. Esse aqui, tirou print? Esse é mais fácil. Esse é mais fácil, tá? É real. Só esses cubos já dá para saber quem é muito avançado. Respondi? Eu espero que sim. Eu espero que sim mesmo. Cara, eu tô falando o meu conhecimento, tá certo? Então, minha recomendação é
Dá uma olhada no que eu estou falando aqui e faça melhor. É claro que você vai fazer melhor, porque as pessoas avançadas vão fazer melhor, mas o que eu estou passando é técnica, não é o melhor. Não é o melhor, sabe? É técnica. Então, esse livro aqui não é para o pessoal aprender a desenhar rosto com mangá. Esse livro aqui é para o pessoal ver o caminho de se tornar um concept artista que consiga fazer muita coisa mesmo. Trabalhar de uma forma quase que universitária. E é por isso que eu estou dando aula todos os dias. E obviamente você tem que treinar mais ainda. Tipo, cada coisinha que eu dou isso daqui deveria estudar, digamos, 3 meses, 4 meses, estudar só aquilo. E eu dou durante um dia. Esse história do rosto Tarzan é para preencher folhas. Procurar referência e preencher folhas. Eu faço um resumão de 45 minutos dividido em 200 aulas. Então é por isso que o pessoal às vezes fala, eu estou ensinando o básico. Estou ensinando o fundamental. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Aqui está. Por isso, quem não conseguir fazer, sabe o que está acontecendo. Isso é importante, saber o que está acontecendo, né? Para saber o que tem que estudar. Isso é ótimo. É ótimo mesmo. Eu tenho professores que só ensinam perspectiva e cenário. Então, é o ano todo só perspectiva e cenário. Eu vou dar isso daí só durante 1 mês e meio. Todos os dias, às 8 horas, numa sequência. Tipo, é um resumão. Mas cada uma dessas coisas é muito mais longa. São 20 horas e 40 minutos. Vamos fazer o corpo inteiro agora. Cabeça, proporção. Aqui, corpo. Mas eu tento ensinar de uma maneira bem clara mesmo, tá? E meia cabeça. Então aí está. Aqui, ó, eu diminuo, deixo mais estreito. Bem aqui está a barriguinha. Bem aqui está o joelho. E aqui está o bracinho 1. E aqui o bracinho de frente. Olha que legal que eu fiz. Isso é um esboço. É um esboço, é isso aí. Tá. É por isso que vai ter gravado lá, tá bom? Aqui vai estar a rotação da cabeça. Bem assim. Às vezes a nossa aula vai ser meio chata, tá? Porque eu vou contar história. Eu vou contar a história da moda, por exemplo, né? E mostrar exemplos. Quando a gente começar, moda. Aí, bem aqui, eu divido em 4 partes. E aqui está o olho. Viram? Bem ali, ó, o olho. 4 partes. Professor, eu super concordo que suas aulas são necessárias, mas no meu caso, para ser mais acelerada... Expõe um pouquinho, Belê. Deixa eu ver. Eu tenho que ver você primeiro. Ainda não há vídeo. Mas você está na direção criativa e planejada. Vamos fazer o seguinte. Tem 40 aulas agora. Você faz o seguinte. Vai nas aulas e acelera 2 a 3 vezes. E vai com o dedo vendo um resumão. O que você achar interessante, pare. Se você quer desenhar, e você acredito que você desenha. O cilindro eu acho que você faz bem. Eu acho que é uma das técnicas. Técnica. Isso é técnica. Certo? O Bridgman, ele criou uma técnica... o Bridgman, ele criou uma técnica que é muito boa e funcional. Certo? É isso aí. Quem quiser fazer o método de George Bridgman, lembre-se, é uma técnica. É isso. E ela é bastante útil. Quanto mais técnicas você aprender, melhor. Oi, Ana. Então, ó, vai devagar nos meus, vai tentando ver onde que você vai e descubra a sua direção. A técnica mostra a direção que você vai. Quando o Berê pergunta o que estudar, depende de onde ele está. Então ele pode pular aulas que ele já sabe e ir para as aulas que ele acha que ele pode ver e treinar. O que eu passo não é estilo. Meu desenho não é bom, mas é bom o suficiente na minha universidade para mostrar vários autores e técnicas e direções. Porque é isso que ele está falando. E é muito legal o que o Berê falou. Qual direção que eu vou? O que eu estou dando aula é de concept art. É para vocês criarem personagens, cenários para cinema
para jogos e para várias coisas. Mas vocês podem separar e ficar estudando uma coisa ou outra, né? Aí, Ana, sim, perspectiva é importante, demais. Eu tenho aula de perspectiva do ano passado. Você pode procurar no YouTube Pacheco, mas não está no Concept 2. Você vai ter que entrar no meu canal e ver as aulas passadas. E olha, eu ensino perspectiva de uma forma físico-matemática. Então, olha, bem devagar, que você vai entender de uma forma lógica, que nunca mais vai esquecer. Não é aquele siga passos. Passo 1, faz isso. Passo 2, faz... Não. Você entende como funciona. Isso é bem importante. Então, minhas aulas já estão todas gravadas do ano passado. Só que esse ano, eu quero dar uma atenção com mais cuidado. Então, esse ano vai ter mais aulas. Eu estou dando todos os dias por isso, para ter mais aulas. E olha, Berê, vai fazendo isso, pula, vê o que você vai precisar. Mais rápido lá, tá certo? Lembrando, eu sou professor. Eu não sou o mestre do desenho bonito. O mestre do desenho bonito não sabe ensinar. Então, entendo. Eu repito sempre um monte de informação por isso. Essa da bolinha eu estou repetindo. Vamos terminar esse desenho, encerrar essa aula e eu vou mostrar depois aqui. Vamos lá. Já converso com você. Só esse daqui, ó. Bochecha, bochecha. Isso aqui vai repetir nos animais, quando a gente estiver estudando animais, tá? Essa é a ideia que eu estou passando. Vem para trás. Vocês vão perceber que essas técnicas de bochecha e linhas, um montão de gente usa. Vocês vão ver que em animais também dá para ser usado e entre esses 4 que eu dividi, que o olho ficou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Bem aqui, ó. A simetria. É que às vezes esqueço de muitas coisas no desenho. Ah, já li. Não, eu sei que não. Berê, eu sei que não. Eu não estou falando isso. É que realmente é difícil explicar o conceito. O conceito é construtivo. E é bem difícil mesmo. Deixa eu mostrar uma coisa, só um pouquinho. Não, antes. Aí, só um pouquinho. Você vê como é difícil. E é muito relevante o que você está fazendo. Deixa eu ver. Expandir. Beleza. Ó, aqui estou eu. Meu mapa mental está desatualizado, tá? Mas vamos ver. Aqui. Isso daqui é um mapa mental. Isso que o que você quer fazer. Eu estou trabalhando com aulas online aqui, que tem um ambiente virtual de aprendizagem, que está dividido aqui no TikTok e no YouTube. Para meus alunos físicos, eu tenho o lugar físico. Tenho um lugar físico e eu tenho atendimento online em grupo do WhatsApp. Mas isso só para os meus alunos das aulas físicas, senão eu vou ficar doido, né? É isso aí. Tanto que, olha, tá o nome dos meus alunos físicos, todos ligados eles com um método que é para atender. É por isso que eu explico assim, não é porque eu estou achando que você está me desmerecendo, eu sei que não. Mas eu tenho que explicar desse jeito porque eu falo com pessoas que são neurodivergentes, e todos nós somos, né? Então eu uso o método ABA. Eu tenho um artbook, eu tenho o Google Docs, eu tenho o aplicativo educacional, a escada de subir, o site hiperlinks, quando eu passo o link para copiar. Então, tudo isso vai de um método. E é por isso que eu disse que essas aulas são diferentes das aulas que vocês veem no TikTok. Porque essas aulas foram muito planejadas e treinadas. Esse eu acho que é o 5º ciclo que eu estou fazendo das aulas online. Faz um mapa mental também, vai te ajudar a se organizar. Você coloca no mapa mental lá, cartoon, coloca lá perspectiva, coloca lá história em quadrinho, animação, programação, arte digital. E aí você liga com os fios na arte digital tudo que você tem que aprender. Tipo, quais são os programas que você vai mexer, qual computador que você tem que conseguir, qual é o mínimo, que tipo de internet, aonde conseguir trabalho. Mapa mental te ajuda demais. A gente vai falar isso no futuro, tá? Que é aqui. Mapa mental. Olha aqui. Vou trocar a câmera. Melhor. Aí, troquei a câmera. Aí, Rafael XL, é para ajudar mesmo. Eu também sou iniciante, por isso quando eu dou essas aulas, são muito bom para mim. Porque eu aprendo com vocês, ó, os tablets, a pesquisa, o ambiente de trabalho, quando vocês vão montar. Porque essa nossa busca por trabalhar com o que gosta é algo que é difícil e muda a vida da gente inteira. Por isso a gente tem economia criativa. Tem o mapa mental, ó. A gente vai ver no futuro isso daqui, olha. Você tem as direções, onde vocês vão trabalhar. Quem quiser tirar print disso daqui, manda ver. Feito? Ó, organograma. Aqui está. Esse é um mapa mental para vocês fazerem o Enem, por exemplo.
Eu tenho que me organizar para poder adquirir essa enciclopédia do senhor. Aí é muito necessário. Valeu, Berê. E tem que se organizar fazendo o teu mapa mental, para você ligar para onde você vai. E se você procrastina, tem que usar o método Pomodoro, tem que ver a história da procrastinação, como você vai combater a procrastinação. Se tiver acesso a psicólogo, ou psiquiatra, ou psicanalista, pode pedir ajuda para ele. Como que eu posso evitar a procrastinação? Certo? Então tudo isso é necessário. Gente, são 20h50 e amanhã nós vamos mexer com tórax. Mas amanhã eu vou fazer o último desenho do Tarzan, tá? Do menino Tarzan lá, e a gente vai trabalhar com tórax. Mas olha, a gente vai ver tudo isso daqui. Eu sei que só tem 3 meses, mas a gente não aprende muita coisa em 3 meses. A gente aprende a fazer o bebê Tarzan. 3 meses assim, a gente aprende a fazer um rosto. A gente aprende a fazer uma engrenagem. Não um motor, só a engrenagem. Certo? É uma vida inteira estudando. Então, desculpe, Berê, 3 meses é muito pouco. Quem vende curso de 3 meses prometendo que você vai aprender a desenhar, desculpa. É mentira. Às vezes é 5 anos. Às vezes é 10 anos. Desculpa mesmo. É verdade isso daí que eu estou te dizendo, tá? É verdade que está escrito nessa carta. Quer ver uma coisa? Isso é fake, tá? Mas é legal. Aqui. Não, peraí. Volta. Aí vai. O mito das horas trabalhadas... Trabalhadas não, estudadas. Estudadas para se tornar especialista. Sim, criar cenários, criar personagens, criar animais, e essa aula nossa é para isso, é para criação. Aqui está. Esse daqui, ó. A ideia é que são necessárias 10.000 horas de estudo ou prática para tornar especialista é um mito popularizado que simplifica excessivamente como o aprendizado e a maestria funcionam. Embora o tempo dedicado seja importante, o número mágico não é uma regra específica, rígida. Aqui está o desdobramento. 10.000 horas. De Malcolm Gladwell, no livro Outlier, Fora de Série, Base Científica, baseou-se nos estudos do psicólogo Anders Ericsson sobre violinistas. Então, o violinista precisa, talentoso, acumulado, em média, cerca de 10.000 a 20.000 horas. A distorção transforma a média observada em grupos específicos de método universal. Não é uma regra fixa. Especialistas podem surgir com muito menos tempo. E precisa de muito mais violinistas no mundo para precisar de até 25.000 horas para fazer o empirismo, né? O importante é foco intenso para melhorar o seu estudo. Isto é feedback imediato, saber que está errado e corrigir. Isso é a função do professor, é o feedback. Sair da zona de conforto, buscar novos desafios. E é por isso que estamos vendo Youssef Zamani e John Ripa, para depois voltar no estudo dos corpos humanos, certo? E a gente sempre está estimulando vocês a tentarem novas coisas. Estou mesmo, desculpe mesmo, estou sendo sincero, é isso aí. Então, olha, o feedback é muito importante. Você precisa de alguém que olhe o desenho e fale, cara, você está pesando a mão leve. As minhas primeiras aulas teve um monte de broncas sobre isso, eu tenho que voltar dessas broncas, porque eu não posso dar o feedback. Porque o feedback eu dou quando eu tenho um aluno e estou sendo pago para atender esse aluno, porque meu tempo é curto. O dia só tem 24 horas, eu durmo 8, diminuiu para 16. Eu dou aula durante 10 horas, física, eu diminui para 6. Eu trabalho com arte, 3 horas, diminui para 3. Eu como, tomo banho, converso, entende? E dessa eu separei 1 hora para dar aula para vocês aqui. Além de visitar cliente e outras coisas, né? É muita coisa, não dá tempo para eu atender todo mundo. Então, para atender, eu tenho que ser pago. Mas essas aulas de 50 minutos a 1 hora, estou dando com todo esforço, eu não estou escondendo segredo nenhum, e vou dar durante 1 ano como uma aula de verdade a nível universitário, mas não universitário com professores que enrolam, com professores bons, colocando toda a minha experiência. E quando eu dou aula para vocês, eu aprendo junto. Saber o que está errado e ter mentores ou professores. E isso é tão importante, cara. Ter alguém que orienta vocês é muito importante. E é por isso que vocês só vão muito rápido quando vocês têm alguém mentorando. Então, ó, contar horas é útil para a disciplina e organização. Isso é importante porque a gente está fazendo, tá? Então, se você quer ficar bom, treina pelo menos 2 horas por dia. Durante 100 dias, dá 200 horas. Não é? Durante 300 dias,
dá 300 horas, certo? Durante 365 dias, vai dar, não, desculpe, 100 dias é 200, 300 é 600. Durante 365 dias vai dar 730 horas. Ó, 730 horas por ano. Sozinho bate aquele desânimo. Exatamente. Nós estamos conversando. Quando a gente conversa, né, Ana? A gente está junto com outras pessoas. É exatamente o que você falou, Berê. E como eu sei disto, é por isso que eu estou dando essas aulas. Porque eu sei que quem tem muito dinheiro vai estudar no Canadá. Estudando inglês desde criança, então vai estudar no Canadá, nas melhores escolas. Ou na Flórida. Quem tem muito dinheiro se gaba de ter gasto 50 mil, 70 mil por mês. Ou em 6 meses, uma aula de 6 meses em Singapura. Nós não temos isso. E é por isso que eu estou dando essas aulas. Estou dando essas aulas a nível universitário. Por isto. Ok? Bom, gente. Fechando a ideia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que está escrito aqui que dá para ler, porque eu aprendo com vocês, então às vezes, eu aprendo com vocês, então o que eu leio para vocês eu também estou lendo. Não é a contagem cega do tempo, mas número de horas combina. 700 horas combina. 720 horas por semana, 2 horas por dia de treino, tá bom? Durante um ano, 720 horas. Aqui está escrito 10 mil horas. Durante 10 anos, dá 7.200 horas. Então você precisa de mais 3 anos para dar... mais 3 anos, mais um ano e meio para dar 10 mil. Entende? É muito tempo. Então nem a universidade vai ajudar vocês. Em 3 anos ou 4 anos de faculdade, não vai ensinar vocês a desenharem. Não vai mesmo. Não vou poder, Ana, amanhã. Amanhã eu termino. E não se preocupe, vai ficar terminado no YouTube. Deixa eu ver, são 8h58? Tá bom, vamos lá. Terminar o desenho. Só desse daí, só do corpinho dele. É que essas paradas são importantes, porque é chamado de feedback. E isso que é o tutor, né? É muita coisa mesmo. Claro que tem gente que vai aprender em menos de 10 anos, em 5 anos. Não estou dizendo que é todo mundo assim. Tem gente que 5 anos vai aprender. Tudo tem a ver com foco. Ó, nariz na altura daqui. Levantou para cima. Tem pouca cabeça. Lembra aquela entradinha? Tá aqui, ó. Bochecha, bochecha, importantíssimo. Bochecha. Sobrancelha, o cabelinho básico e se o olho está aqui, por favor, gente, lembre-se disso. A boca vai estar aqui. Assim, ó. Nesse caminho, perto do nariz, pouquinho o bigode. E aqui, ó, seria a boca, mas eu não vou fazer assim. Eu encurvo, na linha de simetria vai para cima e eu faço essa curva aqui, ó, por causa daquela história da mandíbula que a gente já estudou e vai estudar futuramente. Tá certo? Aí, não vou explicar agora. Ó, a carnezinha esticada, como esse daqui, ó. Só que eu fiz diferente, mais contudo assim. E aqui, ó, essa curva. Olha como ele fica bonito. A língua, ó, é tipo isso daqui. A gente vai ver isso aqui de volta na folha. Quando a gente desenhar a folha, a gente vai ver isso de volta. Na aula de plantas. E eu vou falar, lembram da língua? Mesma coisa. Tá aí. Queixinho redondo. Só faço essa volta aqui. E aí está. E agora? Esse desce. Mãozinha, ó. 1, 2, 3, 4. E veja, coloca a bolinha junto, não separa, não faça a ponta. É redondo, essa parte é redondo, tá? Redondinho. E tá aí, ó. 1, 2, 3, 4. Esse eu deixei mais viradinho, né? Podia pôr o polegar? Podia. Eu vou pôr o polegar aqui, ó. Polegar, ó. Fiz uma bolinha para baixo. Polegar. E o braço, redondinho assim. E esse vem para o ombro. E o outro? Ombro, redondo. Aqui está o braço. E esse daqui, isso por causa do formato, né? O braço tá aí, ó. E aqui eu posso pôr esse polegar para baixo. Ó, feijãozinho. Lembra? A barriguinha do dedo voltado para a direção da mão. Desse jeito. Aqui, ó. Peitoralis, barriga. Aí está. A fraldinha dele. Um umbigo aqui caído. Eu faço uma dobra nessa voltinha que eu fiz, né? O peitoral, aí está. E olha o joelho. Aí está o joelho. E o pé? Lembra que eu falei uma vez para fazer um copo? Assim. Então a gente vai fazer um grandão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E feito. E do outro lado a mesma coisa. Obrigado por curtir. Do outro lado a gente vai fazer o pezinho.
Um, grandão, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui tá o pé. E aqui, ó, a perna. E aquele redondinho. A gente vai falar disso depois também. É a batata da perna, né? E tá feito. Fizemos o bebê Tarzan. Faltou só a orelhinha, né? Gancho e esta parte. Bom, a gente pode fazer até o Y aqui se quiser. E ó, a gente arruma e tá feito o corpo inteiro. Amanhã nós vamos trabalhar com troncos, pessoal. Deixa eu mostrar a folha inteira para vocês. Tá aqui. E até amanhã. Muito obrigado a todos que participaram. Me curta, me siga e me compartilhe. Fui!